Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, vereadora, ao público que nos assistem. Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a 5ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura em 4 de junho de 2020, através do sistema videoconferência no aplicativo, conforme decreto 003/2020, diante da pandemia Covid-19. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem bíblica e peço a todos ficarem em silêncio e sentados. Boa noite a todos. Vamos para a mensagem bíblica. Coríntios, versículo 13, capítulo 4 a 7. O amor é perfeito. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavra da salvação. Amém. Solicito dos nobres vereadores e vereadora que compareçam à Câmara Municipal no horário de expediente das 8 às 11 para assinatura do livro de presença e das atas. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Quinta-feira, 4 de junho de 2020, chamada dos vereadores. Vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente. Vereador Rosival da Silva Santos. Presente. Vereador Manuel Fonseca Silva. Presente. Vereador Antônio José da Silva. Presente. Vereadora Andressa Hélida de Andrade Borja. Presente. Vereador Luciano José da Silva. Presente. Vereador José Rogério Silva. Presente. Vereador Silvio Basílio de Lima. Presente. Vereador Edinaldo Marcolino Nunes. Presente. Todos presentes nesta data. Gostaria, nesta noite, de falar um pouco sobre a correção do nosso regimento interno da Câmara, que teve início na última reunião, nos 30 primeiros artigos. A importância dessa leitura e dessa correção significa muito para o futuro da Câmara de Vereadores. Para que se tenha uma ideia, nesses 30 primeiros artigos lidos, encontramos várias falhas, como a do artigo 3º, que fala do artigo 124 e seu parágrafo único. No regimento, o artigo 124 não trata de nada com referência ao artigo 3º, e muito menos tem sequer parágrafo único. O artigo 4º, por exemplo, também é muito indeciso com respeito ao período legislativo. O artigo 6º fala que a sessão inicial da legislatura será presidida pelo vereador mais votado. Enquanto isso, a lei orgânica
diz que será presidida pelo mais idoso. São essas divergências que a gente tem que corrigir e levar a plenário para que o regimento possa ter as suas emendas. O parágrafo 1º do artigo 7º já não condiz com o que informa o artigo 23 da Lei Orgânica. O artigo 9º do regimento pode ser ajustado para começar o ano letivo na terça-feira e não no dia 15, para que fique uma sequência nas terças-feiras. O artigo 10 fala no vice-presidente. A lei orgânica não tem, e a Câmara não vem usando o que diz o regimento. Portanto, precisamos ajustar. O artigo 13º, para corrigir palavras incompletas, acrescentar no artigo 13, ao meu ver, a necessidade de divulgar por edital no site da Câmara e no quadro de aviso o prazo de inscrição para que todos tomem conhecimento dos 15 dias que são arbitrados para que os vereadores possam se inscreverem para concorrer os cargos na presidência. Esse vácuo aí que existe do prazo, que diz simplesmente 15 dias, mas deixa o vereador sem entender que prazo é esse, em que período. E seria importante que dentro do regimento fosse obrigado que o presidente que estiver em exercício seja obrigado a colocar um edital e dar conhecimento através do site para que o vereador não possa perder os prazos que vem ocorrendo muito nas disputas das presidências. Quando o vereador vem tomar conhecimento, o prazo já está encerrado, porque está dizendo no regimento aquele prazo ali de acordo com a sessão tal, do dia tal. Não, seria importante que, quando chegasse esse dito período estipulado na lei, fosse editado e todos tomassem conhecimento. E assim, temos várias irregularidades, vários artigos que não condiz com o que consta na lei orgânica. É por isso que nós pedimos aos senhores vereadores, vereadora, que cooperem nessa fase inicial, indicando, mostrando para que as comissões, a partir do segundo semestre, possam estudar esses caso a caso. Para isso, temos a acadêmica de Direito Nathalie Moura, na Câmara, à disposição dos senhores, ela que já colocou toda a lei orgânica na internet, ela vai fazendo as alterações a pedido e depois a comissão vai analisar e o plenário vai saber quais são as modificações para que nós possamos, no segundo semestre, entregar um legado à Câmara de Vereadores para substituir alguns erros nesses 20 anos de vigência do atual regimento interno. Convido a secretária Josileide que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Desculpa. Ata da 4ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados, realizada no dia 2 de junho de 2020, às 19 horas, através do sistema de videoconferência no aplicativo Google Meet, em suas residências, conforme Decreto número 003/2020, em virtude da pandemia Covid-19, nesta cidade dos Machados, estado de Pernambuco. Reuniu-se em sessão ordinária
Sob a presidência do vereador Silvio Balva Guerra Filho, presente os senhores vereadores Rosival da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Antônio José da Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, Silvio Basílio de Lima, Luciano José da Silva, José Rogério Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marcolino Nunes. Havendo o número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a 4ª sessão ordinária. Assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretários os vereadores Rosival da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Dando início aos trabalhos, foi lida a mensagem bíblica e feito a chamada dos vereadores. Foi solicitado pelo presidente aos nobres vereadores o comparecimento ao recinto da Câmara em horário de expediente para assinatura do livro de presença e das atas. Em seguida, foi feita a leitura das atas das sessões anteriores, ordinária e extraordinária. E sem discussão, a ata da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. E tendo a ata da sessão extraordinária, sua aprovação por 7 votos e 1 abstenção. Abstendo-se de votar o vereador Luciano José da Silva, que alegou não ter participado da sessão extraordinária. Na oportunidade, o presidente esclareceu que iria realizar 2 sessões semanais, terças e quintas, para compensar o calendário do primeiro período legislativo. Em seguida, solicitou do primeiro secretário a leitura do requerimento número 002/2020, de autoria do vereador Antônio José da Silva. Posto em discussão, o autor da matéria disse que, diante da situação do município, onde determinadas pessoas estão desempregadas e não se encontram com condições financeiras para custear o pagamento de suas contas de energia. Então, atendendo à reivindicação da população, faço esse apelo ao senhor prefeito, que também não cobre a referida taxa dos comerciantes, visto que a maioria encontra-se com o seu comércio fechado. Finalizou, contando com o apoio dos nobres colegas vereadores, pela aprovação. O vereador Manuel Fonseca parabenizou o autor do requerimento e disse que o país, o município e demais cidades do interior vem sofrendo com esse contexto que estamos vivenciando. É importante salientar que em 2018 foi feita uma solicitação ao Poder Executivo para que enviasse a esta casa o percentual da alíquota de iluminação pública. Houve um aumento, mas não chegou ao conhecimento da população. Portanto, espero que o chefe do Poder Executivo atenda a esse apelo, ora apresentado, que vem beneficiar aos comerciantes e famílias carentes. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. No horário destinado às considerações finais, usaram da palavra os vereadores Antônio José da Silva, Edinaldo Marcolino Nunes e Manuel Fonseca Silva, que trataram de assuntos de interesse deste município. O presidente convidou a funcionária Thaís do Nascimento Melo para fazer a leitura do regimento interno desta casa. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, o presidente encerrou a sessão e convidou os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 4 de junho de 2020. Esta sessão encontra-se em gravação no programa específico nos arquivos informatizados da Casa. E para tudo constar, eu, José Leite Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos sob a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e os demais vereadores presentes. Plenário da Câmara Municipal de Machados, em 2 de junho de 2020. Alguma observação a ser feita? Em discussão, em votação, como vota o vereador Rosival da Silva Santos? Eu voto sim a ata.
Como vota o vereador Manuel Fonseca Silva? Voto sim, ata. Como vota o vereador Antônio José da Silva? Meu voto é sim, pela ata. Como vota a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges? Voto sim, a ata. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Voto sim, pela ata. Como vota o vereador José Rogério Silva? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Silvio Basílio de Lima? Eu aprovo a ata. Como vota o vereador Edinaldo Marcolino Nunes? Pela aprovação da ata. Ata aprovada. Declaro aberto o expediente de considerações finais. Com a palavra o vereador Manuel Fonseca. Permissão, senhor presidente, telespectadores, estamos assentos, meus vereadores. Quero, em primeiro lugar aqui, parabenizar a ex-secretária de Educação, Graciela Albuquerque, pela aquela adesão da conquista do nosso município daquela creche, que vem se arrastando desde 2014 e até hoje, a sua obra, também para nossa ciência mais cabeça. Lembro que a tarefa inicial daquela obra foi de mais de R$1.900.000. Fora a contrapartida do município. E a gente teve uma função aditiva agora, no final de 2019, mais de R$700.000. Quase 750 mil. E hoje, como cidadão machadense e como fiscal da pelo nosso esteve lá na obra para fiscalizar, ver como é que o pagamento se vai estar sendo um investimento e não foi permitida a minha entrada. Segundo a informação do funcionário, o porteiro da obra, a ordem veio do Poder Executivo do prefeito. Não é ninguém. E daí do apelo. E quero deixar aqui aos demais vereadores que terça-feira, às 9h30 da manhã, eu estarei lá na porta da creche. Quem quiser me acompanhar para que a gente possa fiscalizar lá, ver como é o andamento dessa obra, eu estarei lá. A gente vê que eu sei que foi uma conquista da ex-secretária. E o próprio prefeito não queria aquela obra. Ele não gosta de lembrar que nesse ano de 2020 está cortando aí. Só um minuto. Funcionários mantermos R$ 2.300 por domínio de 3 tempos. E agora, devido à pandemia, Falando da besteira. Tá ok? Tá ouvindo, Rodrigo? Tá ok?
Então, como eu ia falando, no ano de 2016, até 3 de abril, vamos dizer, o nosso município recebeu uma receita superior a 16 milhões de reais. A gente inclui janeiro, fevereiro, março e abril. Então, o nosso município, graças a Deus, não passa por problemas financeiros. E quero ressaltar aqui também a questão daquelas contas que foi reprovada em 2017, que foi parte por o repasse atuarial, a complementação do déficit atuarial do RPPS, que foi do valor de 1 milhão, e R$5 mil, que ficou em déficit, e R$433,36 por falta de alegação do governo que não existe recurso, que há dificuldades financeiras, e essa dificuldade vai ser jogada para governos anteriores. Existe, cada um existe a sua parcela. Mas eu acho que a grande parcela de culpa é do próprio Poder Legislativo, permitir que prefeitos tenham que ter recursos públicos que devem ser geridos e administrados ao bem da população. A URPPS nada mais é do que os recursos que devem ser colocados no Fundo de Previdência Pública do município para beneficiar a população, os servidores que trabalham, que dão duro durante 20, 30, 35 anos, e quando vão chegar lá, possivelmente, futuramente, não vão falar com os seus recursos. Salientando que não é falta de recursos, é falta de gerenciamento da administração pública por parte do Poder Executivo com o amparo do Poder Legislativo. Existem vereadores que não vendem opinião muito fácil. Então, é tudo que eu digo. Em 2013 e 2014, o orçamento do nosso município ele girava em torno de 20 e 22 milhões de reais anual. Hoje, a previsão e do último ano foi acima de 32 milhões de reais. Então, equivale a um aumento de mais de 11 milhões de reais, anos. Então, se nós temos nesses últimos 4 anos, vai dar equivalente a um aumento de 44 milhões de reais em 4 anos. Então, se for feito mais ou menos, e hoje não é feito mais ou mais, como é que anda essa administração pública? Por quê? Cadê o dinheiro que era para estar sendo investido? Cadê a conclusão da creche? Cadê a conclusão da escola de 6 salas, que está lá se arrastando também? E não é problema financeiro. Você veja que em 2019 foi aprovado aquela criação da secretaria, projeto 0016, em 2019, que gerou despesa no nosso município. E em 2016 foi aprovado nesta casa o aditivo de aumento de assessor especial do Poder Executivo de 10 assessores, que equivale a uma despesa mensal de até 44 mil, fora a parte de direitos trabalhistas, que são o INSS, e demais encargos trabalhistas. Então, assim, não é falta de recurso, falta de gerenciamento e da administração junto às entidades públicas, principalmente a URPPS. Eu quero dizer e convidar os novos vereadores que terça-feira, próximo, às 9h30, estarei em frente à obra da creche para tentar ver como é que está o andamento da creche. Hoje eu fui barrado. Segundo o funcionário, foi o Poder Executivo que barrou a entrada e qualquer um que fosse lá entrar. Eu fui lá como servidor do povo machadense da população. Fui barrado. Então, convido aos demais vereadores, alguém que quiser, na terça-feira, às 9h30, estarei lá em frente para que nós possamos entrar na obra e ver como é que está o andamento daquela obra para ser entregue a nossa população. Muito obrigado, senhores. Eu gostaria que os vereadores cronometrassem o seu tempo para não demorar tanto nessas considerações. Eu agradeço, viu? Com a palavra, o vereador Antônio José da Silva. Com a permissão do senhor presidente, cumprimento todos os colegas vereadores
Eu quero parabenizar a atitude do vereador Manuel Pereira Márcio, e quando for terça-feira de 9h30, eu estarei lá presente também, e que vá todos os vereadores, porque ali é uma aula do povo, a gente tem que ver. Até hoje, eu não tive acesso ao alimento, 2 vigias na porta lá, trancados na casa do cadeado, entendeu? Isso não existe no mundo, não. Entendeu? E está fechado porque alguma coisa tem, entendeu? Então, veja bem, também quero fazer um apelo ao vereador que dá sustentação ao prefeito, Ciro Basílio de Lima, no sentido de ele mandar colocar pissarra na ladeira da mata, porque o menino foi levar uma carrada d'água e não teve como ir para dentro do gelo, entendeu? Então, ele está acabado, com a situação muito difícil, entendeu? Pustavari está fechado, não passa ninguém, a ambulância foi para lá, voltou e o paciente foi a pé para casa, entendeu? Para onde se for está a situação. Também eu queria pedir ao senhor presidente que converse com o prefeito, que ele é amigo do governador, que explica a situação da água aqui de Machado. Há uns 20 dias sem água. A pessoa tem que comprar carro-pipa, tem que comprar caixa d'água, entendeu? Então, infelizmente, está tudo errado, presidente. A gente é representante do povo, fica os pessoal culpando nós. A gente não somos culpados, nós temos que cobrar, entendeu? Então, eu faço um apelo ao senhor presidente e amanhã mesmo converse com o prefeito e ele fale com o governador, que eu tenho certeza que o governador manda consertar isso, porque isso é uma vergonha, senhor. O cara chegar 20 dias sem água na cidade, cara, eu consertou porque o cano estourou de novo. Tudo mal feito o serviço. Tudo mal feito, entendeu? Então, o meu apelo é esse. Espero que o senhor prefeito chegue lá com esse assunto e seja resolvido esse problema. Muito obrigado. Eu gostaria, já que o nobre vereador pede a interferência dessa presidência, dizer ao nobre vereador Antônio José da Silva que, infelizmente, o nosso município há mais de 30 anos vem sofrendo este grande problema de falta d'água. Eu me lembro que em 1993, quando fui prefeito, a crise era enorme em Machados. Faltava água toda semana. E o motivo desta falta d'água naquela época eram 2 motores velhos, ultrapassados, lá em Laranjeiras. Já vinham de outras gestões. E quem não me deixa mentir é Manuel do Rádio, que ele se lembra disso. Fui a várias reuniões com o governo de Pernambuco a tratar de assunto de água, porque o Nordeste sempre é discriminado pelos políticos, por todos, independente, infelizmente. E nessas reuniões, eu sempre pedi a palavra para dizer ao governador, na época, Joaquim Francisco: Machados é um município que tem muita água. Machados é um oásis. Nós temos água demais e a população sofre por falta d'água. E eu dizia ao secretário, na época, que o pior problema de Machado eram 2 bombas sucateadas lá em Laranjeiras. E assim repeti em todas as reuniões, até que compraram 2 bombas novas e solucionou por um período. Infelizmente, as soluções há mais de 30 anos são paliativas, são quebra-galhos. Não é? O tempo passou, cada dia a cidade cresce, temos uma caixa que hoje não comporta mais água suficiente para distribuir na cidade, temos regiões que nem água chega, em tempo nenhum, como lá no lado do Sobradinho, lá em Machadinho,
como no lado de Laranjeiras, do Matadouro Novo, e tudo isso é questionado. Eu me lembro que em 2005, no Palácio do Governo, foi assinado um convênio para colocar a adutora de Sirigi em Machados. Eu não era nenhum cargo político na época, mas eu estava lá presente e dizia lá aos secretários que Machado não precisava da adutora de Sirigi, que vinha trazer 20% de água para Machado. Machado precisava de uma nova adutora em Condado, canos velhos de mais de 50 anos que levavam água para Limoeiro, poderiam ser substituídos, em vez de fazer essa adutora em 2005, 2009, que só foi inaugurada em 2013, que poderia, o gasto que teve com essa tubulação, colocaria lá para o Sobradinho com uma nova caixa, e não gastaria sequer bombeamento, porque viria por gravidade. Nós temos a melhor água do Brasil, e Machado não tem direito a esta água, por irresponsabilidade de todos os políticos do Estado e de Machados. A União é quem faz a força. 30 anos, já se passaram vários prefeitos, não é? Quando foi inaugurado na época de Evandro Cavalcante Marques, Machados tinha uma zona urbana pequena e dava uma água bombeada de uma tubulação enferrujada que a cada dia estoura. E o resultado é que hoje estamos nessa crise em pleno período de inverno. Portanto, o prefeito sabe disso, o prefeito vem lutando junto com o governo do Estado, reclamando, mas a gente vê que o Nordeste, não é só Pernambuco, principalmente Machados, vem sofrendo. A prefeitura quer fazer um asfaltamento no centro da cidade e vem encontrando dificuldades por causa da Compesa. E vamos fazer essa união dos políticos. Nesta hora não existe nem da situação e nem da oposição. Nesta hora tem que se unir por Machados. Todos procurem seus deputados, senadores, precisando desta união. Tá? Era isso que eu gostaria de falar. Com a palavra, o vereador Rosival Santos. Boa noite, senhor presidente. Com a sua permissão, boa noite a todos os colegas vereadores. Meu boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento. Eu gostaria simplesmente de falar a respeito sobre essa situação que nós passamos pela falta d'água. Óbvio que será culpa da Compesa, tendo em vista que no momento em que se encontra a situação da Compesa, onde recentemente foi trocado o gerente, nós sabemos que a situação lá que se encontra é clara, inclusive a situação dos filtros, que não tem condições mais de suportar a água a qual elas estão aí à deriva, porque não tem condições, certo? Inclusive, a última vez que eu estive lá na Compesa, e vimos a situação. Sabemos também que os funcionários, coitados, fazem de tudo para ter suas condições, mas sabemos que a situação não é necessária para que eles dêem aquele velho suporte em termos de trabalho. Inclusive também tivemos com o nosso vereador Silvio Basílio lá em Condado para ver a situação da barragem. E a situação da barragem, hoje, graças a Deus, temos água. Mas, segundo os funcionários da Compesa, foi 2 canos que segundo eles, estourou e que eles estão tomando providência. Esperamos que eles realmente tomem as providências para que seja sanada a situação da água deste município. Inclusive, está aí muitos idosos passando dificuldade, dependendo aí de um carro-pipa para abastecer as comunidades. Sabemos das dificuldades, mas deixo aqui o meu
repúdio enquanto esta contesa, a qual deveria tomar as providências cabíveis. Essas minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Naldo Marculino. Adinaldo. Eu agradeço a permissão, quero saudar os companheiros e dizer, senhor presidente, que esse débito da Previdência não foi o prefeito que fez. Esse débito da Previdência é um prefeito que vem de administração anterior, que com certeza vai para a administração futura. É uma coisa que é um recurso que requer um dinheiro extra, não é todo o dinheiro que pode ser pago isso, a prefeitura tem um plano de conta para seguir, não é porque eu tenho dinheiro na prefeitura e posso pagar isso. Não é assim, você sabe que contabilmente tem um ponto de conta, tem um tribunal de conta que exige. Tem os percentuais, tem as aplicações das contas do plano contábil que tem que ser seguido. Outra coisa, em relação à proibição de vereador estar visitando obras, não, pelo contrário, eu visito quase toda semana as obras que o prefeito, as grandes obras que o prefeito está fazendo, a obra do Matadouro, a obra do campo, a obra da escola do campo, de 6 salas de aula, Machadinho com a escola com 6 salas de aula, senhor presidente. Então, eu nunca fui impedido, meu colega meu, na visita que fiz. Inclusive, parece que o senhor estava presente, não teve impedimento nenhum. Então, Manuel, eu acho que deve estar havendo algum problema. Eu acho que eu vou com você para você entrar na próxima reunião, que eu não vejo momento nenhum para ter impedimento. Pelo contrário, o prefeito pede que o vereador vá visitar as obras. Quanto ao problema da água, senhor presidente, eu tive hoje, o prefeito se mostra muito preocupado. Eu chamei uma comissão, tive hoje com o vice Juarez Rodrigues, com o meu companheiro Silvinho da Banana, com o ex-companheiro, o ex-prefeito Manuel Custódio, vendo o serviço. Realmente é uma área não é massal. Já se consertou 2 vezes, só com história na frente. O pessoal da Compesa está atento, eu não posso meter o pau na Compesa, não. A Compesa está atento, o pessoal está trabalhando, o prefeito foi lá e foi levar. O que está faltando? Está faltando máquina, está faltando gente. A gente foi oferecer o que a prefeitura puder ajudar. Então, a preocupação do prefeito existe. Foi o prefeito estar em contato com o governador, só que a Compesa tem feito isso. A gente foi hoje constatar, foi junto hoje com o prefeito, com o vice-prefeito Juarez, e a gente viu lá o conselho. Só que foi constatado 2 vezes, mas a promessa é que a água vai ser regularizada o mais breve possível. Muito obrigado, senhor presidente. Adinaldo, eu entendo tudo isso, sabe? Eu acho que nós já somos um município de grande representação. Machados hoje é um município em desenvolvimento além da região. Quando em 1970 conseguiu uma adutora velha, não estava mais para Limoeiro, eu até admitia naquela altura que foi uma grande solução do prefeito. Mas estamos em 2020 e Machados continua desprezado com a adutora velha, ultrapassada, com canos enferrujados. E esse trabalho que Vossa Excelência foi lá olhar hoje, eu tenho certeza que realmente é um trabalho muito sério, porque remediar o que não presta não é fácil, não é? Machados precisa evoluir. Machado pode continuar como há 50 anos atrás, não é? Estamos solidários com o prefeito Agemiro Pimentel, sabemos da sua luta, da sua determinação, mas precisamos de mais união para que Machado seja tratado de igual por igual como os demais municípios. Não é? Infelizmente, a gente tem que ficar revoltado e desabafar. Com a palavra, o vereador Silvio Basílio. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos telespectadores que estão escutando, né? Eu vim aqui para falar sobre uma nota que apareceu essa semana aí de uma pessoa muito mal informada
uma pessoa muito mal informada. Está escutando? Pode falar, vereador. Uma pessoa muito mal informada, que foi aí na Câmara aí, tirar umas fotos. Uma pessoa que assumiu um cargo público aí, sem responsabilidade, foi instruído desse cargo, e hoje vem me degredir minha imagem, por causa de uma licitação que eu faço parte de uma associação em Camaragibe, e nessa associação é que eu forneço banana para São Lourenço, Camaragibe, e mais demais da prefeitura, mais. E então acharam de me colocar, virar nota que saiu aqui na página aqui, e acharam de me colocar porque eu sou de Machado, diretamente eu ganhava essa causa, essa licitação. Eu ainda disse que não queria, mas estava tendo uma reunião lá, e acharam por bem de me colocar. E aí eu ganhei a licitação e dei baixa. E ele fez essa postagem aí, o contrário aí, do jeito que ele queria aí, feito um pau mandado. Não tem informação, não tem respeito, e possa ser até que sobre alguma coisa boa para ele, viu, presidente? A gente está vendo aí, pode ser que sobre alguma coisa boa para ele. Ele está mexendo com quem está certo. Eu tenho todo o direito de recorrer a essa licitação, porque eu sou, antes de eu ser vereador, eu sou agricultor, eu tenho ADAP, que poucos agricultores aqui têm, é todo ele que pode recorrer a essa licitação, porque precisa de ter ADAP. Eu tenho minha ADAP federal, inclusive a gente estava até através da associação lá. Está escutando? Todo ele? Ouvi. Fala. Inclusive, a gente estamos até nos projetos de transportar banana para a China, por causa dessa epidemia, foi que impediu os dias. Estamos tudo certo, já estavam providenciando as caixas, tivemos uma reunião com esse pessoal lá, e estava tudo certo. E muita gente ligaram para mim, até preocupados, sem ter informação, mas pode ficar tranquilo, os colegas vereadores, pessoal do Facebook que está nos escutando, que eu estou bem acobertado, graças a Deus, primeiramente, por Deus, e ter minha assessoria lá, tem advogado nessa cooperativa lá, não tem a risco de nada. E devido a essa cooperativa, está um calço aqui Machado, que nem a gente está vendo aí. Eu tenho feito aqui o trabalho com carro-pipa. Fui hoje comprar umas caixas lá para atender o pessoal que está necessitando. Ainda hoje mesmo dei umas viagens aí com recurso próprio, eu, com carro-pipa. Fui em Santa Maria, mandei o menino vir e passou o dia todo aí carregando água. Não precisou de falar no meu nome, eu pedi que não falasse. Entendeu? Porque a pessoa que dá com uma mão para outra não vê. Não é porque dá um pingo d'água a alguém, é obrigado a jogar nome de ex-prefeito, de vereador, que nem eu vejo uma postagem aí, cebosa agora de noite, fazendo bem, mas se aproveitando daquele bem que está fazendo. E eu tenho corrido muito atrás desse negócio, dessa Copesa, inclusive esses canos para trocar, já estive lá Encerre, vereador. Seu tempo está ultrapassado, viu? Mas só um momentinho.
Já estive lá já, fui na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com o deputado Rogério Leão, para a gente falar com a secretária lá, Fernanda Batista. Ela se responsabilizou de mandar trocar de tubulação e até agora não fomos atendidos. Eu estou me mobilizando, eu estou de lado a lado. E eu convido os vereadores para a gente fazer uma visita lá no... Como é que está ficando o matadouro. Como é que era e como é que está ficando a obra. Tá certo? Muito obrigado. Eu gostaria... Obrigado, presidente. Desculpe, viu? Ok. Eu gostaria de falar para os senhores vereadores, vereadora, da nossa lisura no trabalho à frente da Câmara Municipal de Machados, nesses 2 anos, 1 ano e meio, sempre agi com lealdade, sempre agi com respeito, dando oportunidade aos senhores vereadores, com transparência, administrando junto, com um site informando os gastos da casa. Fizemos uma obra onde eu sempre invocava a presença dos senhores vereadores para nos ajudarem, para participarem com sugestões, com críticas construtivas, mas, infelizmente, eu estou aqui desabafando perante meus colegas, e a minha colega, porque ontem eu estava na Câmara de Vereadores e um rato entrou lá, não é? Porque a pessoa que está lá, todos são bem-vindos. Eleitor, a casa é do povo, a Casa Legislativa pertence a nós, vereadores e ao povo. Sempre atendi a todos muito bem, mas eu não aceito, sabe, quando a pessoa entra sorrateiramente, escondido, né? Aparentemente está ali na nossa vista, mas covardemente agindo como um mau elemento. E lamento que o vereador, não quero citar o nome, tenha levado um sujeito desse, que poderia, eu atendo, qualquer um. Estou lá para atender, para mostrar a transparência daquela casa, né, da nossa casa. Fizemos uma obra com responsabilidade, não é? Tem dificuldade? Tem. Não é? A gente termina uma obra e aparece as pequenas coisas para serem consertadas. Infelizmente ocorrem. Nós tivemos grande problema lá de vizinhos que eu considero pessoas amigas, mas que também têm seus direitos, que se acham invadidos, não é? E eu, com muito jeito, conversei com eles e fizemos a obra, uma obra que eu não pude fazer como queria, porque pertencia ao lado vizinho, não é? Após a obra, um dos vizinhos, com seu direito, construiu uma laje na sua casa, e essa laje ficou colada à Câmara e está dando grandes infiltrações na nossa casa. E nós estamos tentando corrigir. Uma coisa que ocorre. Do outro lado, o mesmo problema. A nossa casa legislativa é colada em outra casa do outro vizinho, também um nosso amigo, que tem seus direitos, e a gente tem que respeitar. Não é? Com muito diálogo, nós concluímos a obra. Mas sabíamos que poderíamos ter problemas agravados, porque nunca deixou de ter vazamentos nas paredes vizinhas. E nós estamos nessa luta para corrigir. Não que a obra tenha sido mal feita, a obra está lá perfeita, poderemos mostrar, sempre está à disposição, todo mundo conhece,
as prestações de contas, tudo, nada é escondido. Hoje, a prestação de conta da Câmara é online, né? Trabalhamos com essa transparência, porque foi isso que eu aprendi com meu pai, ser honesto. Tá? Então, eu fico triste, né? Espero que esse mau elemento não apareça lá, porque nada demais ele chegasse lá. Silvio, eu gostaria de conhecer, porque está havendo esse vazamento aqui, eu mostrar as dificuldades que nós estamos tendo em corrigir pequenas falhas, pequenas, são falhas estruturais, não. A obra é bem feita, todo mundo que chega lá elogia a obra, né? Sabe que trabalhamos com muita dedicação, com muito respeito ao dinheiro público. Sempre fui assim. As obras que eu fiz quando prefeito, todas estão em pé. Nenhuma caiu ainda. Né? Graças a Deus. Porque eu gosto de zelar mais pelo dinheiro público e que é pelo meu. O meu eu gasto da maneira que eu queira. Mas o público não. O público eu tenho que prestar contas ao povo e a Deus. Muito obrigado. Eu passo a palavra a Thaís. Presidente, com sua licença, você me permite o uso da palavra? Eu não permito, embora a senhorita não tenha se inscrito, mas sim, eu lhe permito. Eu agradeço. Com sua permissão, senhor presidente, boa noite aos vereadores. Eu queria só falar em relação ao que foi dito pelo vereador Silvio Basílio. Não sei de que postagem ele está falando, mas, enfim, ele se refere a um processo licitatório, né, que ele participou e que, de fato, é vedado ao vereador, né, ao agente público, fazer participar de qualquer tipo de licitação junto ao município. Então, não sei quem fez a postagem, enfim, mas acredito que quem fez está com toda a razão, porque é um cidadão, provavelmente eleitor do município de Machado, e mesmo que não fosse, completamente vedado, inclusive isso acarretaria até a perda do mandato, né, que está, não sei qual, tem como ver o artigo aqui agora, mas acredito que do regimento interno, o artigo 69, o inciso 1º fala sobre isso, né, sobre a perda do mandato por infringir esse tipo de lei. Então, vereador, infelizmente, não sei quais as causas, né, o senhor diz aí que colocaram o senhor sem o seu consentimento, é um pouco improvável isso acontecer, mas, de fato, infringiu as leis, está errado, e eu acho que a população tem que estar ciente. Isso foi colocado à época, que eu acredito que foi em agosto do ano passado, que essa licitação veio à tona, e foi se falado muito sobre isso. Eu acho que deve continuar sendo falado, sim, porque, de fato, acho que, não tenho certeza, salvo engano, nem Machado nunca aconteceu, né, de um vereador participar de uma licitação junto ao município. Então, você disse que está resguardado com assessoria jurídica, ótimo. Então, que busque, né, seus direitos, mas nós também já procuramos, né, os meios de fazer com que isso não ocorra novamente. Tá bom? Então, é só isso que eu queria falar mesmo, deixar claro aí que realmente o vereador infringiu as leis. Boa noite. Nobre vereadora, nós não podemos julgar antes. Recebemos realmente um pedido. Vamos encaminhar, como a lei permite, dando conhecimento à prefeitura para se pronunciar. A prefeitura vai se pronunciar, o vereador depois vai se pronunciar, e nenhum de nós pode estar fazendo pré-julgamento. Vamos aguardar, o caminho e o trâmite é o normal, a Casa do Povo é uma casa para apurar tudo que possa ocorrer. Agora, não podemos julgar ninguém com antecipação. Portanto, vamos esperar ouvir as pessoas, os setores da prefeitura e o próprio vereador, que tem as suas verdades para que se possa se tomar uma decisão sobre o assunto. Com a palavra,
as duas jovens que irão falar hoje sobre alguns artigos do nosso regimento interno. Dando continuidade no artigo 31. O presidente da Câmara, quando estiver substituindo o prefeito, nos casos previstos em lei, ficará impedido de exercer qualquer atribuição ou praticar qualquer ato que tenha implicação com a função legislativa. Artigo 32. O presidente da Câmara poderá oferecer proposições ao plenário, mas deverá afastar-se da direção da mesa quando estiver as mesmas em discussão ou votação. Artigo 33. O presidente da Câmara poderá votar nos seguintes casos. Inciso 1. Na eleição da mesa. Inciso 2. Quando a matéria exigir para sua aprovação voto favorável de 2/3 ou da maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 3º. No caso de empate nas votações públicas e secretas. Artigo 34. O vice-presidente da Câmara, salvo o disposto no artigo 35 e seu parágrafo único, e na hipótese de atuação como membro efetivo da mesa, nos casos de competência desse órgão, não possui atribuição própria, limitando-se a substituir o presidente nas faltas e impedimentos pela ordem. Artigo 35. O vice-presidente ou seu substituto promulgará e fará publicar as resoluções e decretos legislativos, sempre que o presidente, ainda que ache em exercício, deixe escoar o prazo para fazê-lo. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se também às leis municipais, quando o prefeito e o presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado expirar o prazo de sua promulgação e publicação subsequente. Artigo 36. Compete ao primeiro secretário organizar o expediente e a ordem do dia, fazer a chamada dos vereadores ao abrir-se a sessão e nas ocasiões determinadas pelo presidente, anotando os comparecimentos e as ausências. Inciso 3º. Ler a ata, as proposições e os demais documentos que devam ser de conhecimento da Casa. Inciso 4º. Fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos. Inciso 5º. Elaborar a redação das atas, resumindo os trabalhos da sessão e assinando juntamente com o presidente. Inciso 6. Certificar a frequência dos vereadores para efeito de pagamento dos subsídios. Inciso 7. Registrar em livro próprio os procedentes firmados na aplicação do regimento interno para a solução de casos futuros. Inciso 8. Manter à disposição do plenário textos legislativos de manuseio mais frequentes devidamente atualizados. Inciso 9. Manter em arquivo fechado as atas lacradas em sessões secretas. Inciso 10. Cronometrar o tempo das sessões e o uso da palavra dos vereadores. Inciso 11. Assinar e controlar a correspondência a ser enviada. Parágrafo único. Compete ao segundo secretário substituir o primeiro secretário nas ausências, licenças e impedimentos, bem como auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições quando da realização das sessões em plenário. Seção 4ª. Das atribuições do plenário. Artigo 37. O plenário é o órgão deliberativo da Câmara, constituindo-se do conjunto de vereadores em exercício, em local, forma e número legal para deliberar. Parágrafo 1º. Local é o recinto de sua sede. Parágrafo 2º. A forma legal para deliberar é a sessão. Parágrafo 3º. Número é o quórum determinado na Constituição, na Lei Orgânica do Município e nesse regimento interno para a realização de sessões e para as deliberações. Parágrafo 4º. Integra o plenário o suplente do vereador regularmente convocado enquanto dure a convocação. Parágrafo 5º. Não integra o plenário o presidente da Câmara quando se achar em substituição ao prefeito. Artigo 38. São atribuições do plenário. Inciso 1. Elaborar, com a participação do Poder Executivo, as leis municipais. Inciso 2. Votar o orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Inciso 3. Legislar sobre tributos e estabelecer critérios gerais para a fixação dos preços dos serviços municipais. Inciso 4. Autorizar a abertura de crédito suplementar e especial, bem como aprovar os créditos extraordinários. Inciso 5º.
autorizar a obtenção de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os meios de pagamento. Inciso 6. Autorizar a concessão de auxílio e subvenções de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Inciso 7. Autorizar a concessão para a exploração de serviços ou de utilidade pública. Inciso 8. Dispor sobre a aquisição, administração, utilização do município. Encerrar a remissão de dívidas, isenções e anistias fiscais, bem como dispor sobre moratória e benefícios. Inciso 10. Criar, alterar e extinguir cargos e fixar os respectivos vencimentos. Inciso 11. Dispor sobre denominação de próprios, vias e lavradouros públicos. Inciso 12. Dispor sobre a fixação da zona urbana e da expansão urbana. Inciso 13. Dispor sobre a organização e a estrutura básica dos serviços municipais. Inciso 14. Estabelecer normas de política administrativa nas matérias de competência do município. Inciso 15. Estabelecer o regimento jurídico dos servidores municipais. Inciso 16. Fixar os subsídios dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais nos limites e critérios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município. Parágrafo único. É de competência privativa do plenário, entre outras, inciso 1. Eleger os membros de sua mesa e destituí-los na forma regimental. Inciso 2. Elaborar e votar seu regimento interno. Inciso 3. Organizar os seus serviços administrativos. Inciso 4. Conceder licença ao prefeito e aos vereadores. Inciso 5. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias. Inciso 6. Criar comissões permanentes e temporárias. Inciso 7. Apreciar vetos. Inciso 8. Cassar o mandato do prefeito e dos vereadores nos casos previstos em lei. Inciso 8. Inciso 9. Tomar e julgar as contas do município. Inciso 10. Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem. Inciso 11. Requerer informações do prefeito sobre assuntos referentes à administração. Inciso 12. Convocar os secretários para prestar informação sobre matéria de sua competência. Capítulo 2. Das comissões. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 39. As comissões são órgãos técnicos, permanentes ou temporários, compostos de 3 vereadores, com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder estudos sobre assuntos de natureza essencial, ou ainda investigar determinados fatos de interesse da administração, com as seguintes denominações. Inciso 1. Comissões permanentes. Inciso 2. Comissões especiais. Inciso 3. Comissões processantes. Inciso 4. Comissões de representação. Inciso 5. Comissões parlamentares de inquérito. Artigo 40. As comissões, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidentes, secretários e relatores e fixar os dias das reuniões ordinárias ou extraordinárias e a ordem dos trabalhos, sendo tudo transcrito em livro próprio. Parágrafo 1º. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares que participem da Câmara. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara não poderá participar de comissões permanentes, comissões parlamentares de inquérito e de comissão processante. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara poderá substituir a seu critério qualquer membro da comissão especial ou de comissão de representação, observando o parágrafo 1º desse artigo, não se aplicando aos membros da comissão processante, parlamentar, de inquérito ou permanente. Seção 2. Das comissões permanentes. Artigo 41. As comissões permanentes incumbem, inciso 1, estudar as proposições e assuntos distribuídos ao seu exame, manifestando sobre eles sua opinião para a orientação do plenário. Inciso 2. Discutir e votar projetos de lei que dispensem a competência do plenário, nos termos do artigo 43 desse regimento. Parágrafo único. As comissões permanentes são as seguintes. Inciso 1º, legislação, justiça e redação final. Inciso 2, finanças e orçamento.
Inciso 3. Obras, serviços públicos, agroindústria, comércio e turismo. Inciso 4. Educação, saúde e assistência social. Parágrafo 1º. Nas matérias em que as comissões permanentes sejam competentes para discutir e votar, encerrada a discussão e a votação, a decisão da comissão será, em seguida, comunicada ao presidente da Câmara, que imediatamente dará ciência ao plenário e publicará nas dependências da Câmara Municipal. E não havendo interposição de recurso, o projeto será encaminhado para a sanção e promulgado se aprovado em caso contrário, arquivado pela Câmara. Parágrafo 2º. Havendo interposição de recurso para discussão e votação da matéria pelo plenário da Câmara, o mesmo deverá ser feito no prazo de 3 dias, contados da ciência dada ao plenário, referido no parágrafo anterior, assinado por 1/3 dos membros da Câmara e dirigido ao presidente da Casa. Parágrafo 3º. Aplica-se a tramitação das proposições submetidas à deliberação conclusiva das comissões permanentes, as disposições relativas a turnos, prazos, emendas e demais formalidades e ritos exigidos para as matérias submetidas à apreciação do plenário. Seção 3. Da formação e modificação das comissões permanentes. Artigo 42. Os membros das comissões permanentes serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da mesa, para toda a legislatura, mediante votação em escrutínio público, através de cédulas previamente elaboradas, impressas ou datilografadas, contendo os nomes dos vereadores indicados pelos seus partidos, a legenda partidária e as respectivas comissões. Parágrafo 1º. Os vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda com a qual foram eleitos, não podendo ser votados os vereadores licenciados e os suplentes. Parágrafo 2º. O mesmo vereador não pode ser eleito para mais de 3 comissões permanentes. Parágrafo 3º. Nas comissões permanentes, cada membro terá um suplente, indicado pelo representante de seu partido na Câmara, na mesma data da constituição das comissões. Artigo 43. O membro da comissão permanente poderá, por motivo justificado, solicitar dispensa da mesma. Parágrafo único. Para efeito do disposto nesse artigo, quando da substituição do membro, observar-se-á a condição prevista no parágrafo 1º do artigo 40 desse regimento. Artigo 44. Os membros das comissões permanentes serão destituídos, caso não compareçam em cada sessão legislativa, a 3 reuniões consecutivas ordinárias ou a 5 intercaladas da respectiva comissão, salvo o motivo de força maior devidamente comprovada. Parágrafo único. A destituição dar-se-á por simples petição de qualquer vereador dirigido ao presidente da Câmara, que após comprovar a autenticidade da denúncia, declarará vaga o cargo. Artigo 45. As vagas nas comissões permanentes por renúncia, destituição ou por eleição ou perda do mandato do vereador serão supridas por livre designação do líder da bancada a que pertence o titular. E isso, não sendo possível, far-se-á nova eleição. Persistindo a vaga, esta será suprida por simples designação do presidente da Câmara. Boa noite a todos. Dando continuidade. Seção 4. Do funcionamento das comissões permanentes. Artigo 46. As comissões permanentes só poderão reunir-se em regime de urgência especial no período destinado à ordem do dia da Câmara, se a sessão for suspensa de ofício pelo presidente da Câmara. Artigo 47. As comissões permanentes poderão reunir-se extraordinariamente, sempre que necessário, presentes pelo menos 2 de seus membros, devendo, para tanto, serem convocados pelo respectivo presidente no curso da reunião ordinária da comissão. Parágrafo único. As convocações extraordinárias das comissões, fora da reunião, serão sempre por escrito, com 24 horas de antecedência. Artigo 48. As reuniões de comissões permanentes lavrar-se-ão atas em livro próprio pelo secretário incumbindo de assessorá-la, as quais serão assinadas pelos seus respectivos presidentes. Artigo 49. Compete ao presidente
ao presidente das comissões permanentes. Inciso 1, convocar reuniões extraordinárias da comissão. Inciso 2, presidir as reuniões da comissão e zelar pela ordem dos trabalhos. Inciso 3, receber as matérias destinadas à comissão. Inciso 4, fazer observar os prazos dentro dos quais a comissão deverá desincumbir-se de seus mistérios. Inciso 5, representar a comissão das relações com a mesa e o plenário. Inciso 6, conceder vista de matéria por 3 dias ao membro da comissão que solicitar, salvo nos casos de tramitação em regime de urgência. Inciso 7, avocar o expediente para a emissão do parecer em 48 horas, quando não tenha feito o relator no prazo regimental. Artigo 50. Encaminhada qualquer matéria ao presidente da comissão permanente, este designar-lhe-á tramitação imediata. Artigo 51. É de 10 dias o prazo para qualquer comissão permanente pronunciar-se a contar da data do recebimento da matéria pelo seu presidente. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere este artigo será duplicado em se tratando de proposta orçamentária e de processo de prestação das contas do município. Parágrafo 2º. O prazo a que se refere este artigo será reduzido pela metade quando se tratar da matéria colocada em regime de urgência e de emendas e subemendas apresentadas à mesa. Artigo 52. Qualquer vereador ou comissão poderá requerer por escrito ao plenário a audiência da comissão a que a proposição não tenha sido previamente distribuída, devendo fundamentar detidamente o requerimento. Parágrafo único. Caso o plenário acolha o requerimento, a proposição será enviada à comissão, que se manifestará nos mesmos prazos previstos no artigo 53 deste regimento. Artigo 53. Escoado o prazo sem que tenha sido proferido o parecer, a matéria será incluída imediatamente na ordem do dia, para que o plenário se manifeste sobre a dispensa do mesmo. Artigo 54. Somente serão dispensados os pareceres das comissões por deliberação do plenário, mediante requerimento escrito do vereador ou por solicitação do presidente da Câmara, através de despacho nos autos, quando se tratar de proposição colocada em regime de urgência, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 53 deste regimento. Seção 5, da competência específica de cada comissão permanente. Artigo 55. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se em todas as proposições que tramitem na Casa, quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, salvo expressa disposição em contrário deste regimento. Parágrafo 1º. Quando a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitir parecer pela inconstitucionalidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do presidente da Câmara, se o parecer contrário for pela unanimidade dos membros da comissão. Parágrafo 2º. Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício. Parágrafo 3º. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se-á sempre em primeiro lugar. Parágrafo 4º. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se-á sobre o mérito da proposição, assim entendida a colocação do assunto sobre o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, nos seguintes casos. Inciso 1. Organização administrativa da Prefeitura e da Câmara. Inciso 2. Criação de entidade de administração indireta ou de fundação. Inciso 3. Aquisição e alienação de bens e imóveis do município. Inciso 4, concessão de licença ao prefeito. Inciso 5, alteração de denominação dos próprios municipais, vias e logradouros públicos. Inciso 6, criação de comissão parlamentar de inquérito. Inciso 7, veto. Inciso 8, emenda ou reforma da lei orgânica do município. Inciso 9, concessão de título honorífico ou qualquer outra homenagem. Inciso 10, todas as demais matérias são consignadas às outras comissões. Artigo 56.
Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro, especialmente quanto ao mérito, quando for o caso de, inciso 1, diretrizes orçamentárias, inciso 2, proposta orçamentária e plano plurianual, inciso 3, matéria tributária, inciso 4, abertura de créditos, empréstimos públicos, inciso 5, proposições que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, inciso 6, proposições que acarretam em responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito ou ao patrimônio público municipal. Inciso 7, fixação ou aumento dos vencimentos do funcionalismo público. Inciso 8, fixação e atualização dos subsídios do prefeito ou do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores. Artigo 57. Compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo opinar obrigatoriamente quanto ao mérito sobre as seguintes matérias. Inciso 1, Código de Obras e Código de Posturas. Inciso 2, Plano Diretor e de Desenvolvimento Integrado. Inciso 3, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis do município. Inciso 4, qualquer obra, empreendimentos e execução de serviços públicos locais. Inciso 5, atividades produtivas, em geral, públicas ou privadas, envolvendo os setores primário, secundário e terciário da economia do município. Artigo 58. Compete à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social apreciar e manifestar-se obrigatoriamente, quando ao mérito, em todos os projetos e matérias que versem sobre, inciso 1, assuntos educacionais, artísticos, inciso 1, assuntos educacionais, artísticos e desportivos. Inciso 2, concessão de bolsas de estudo. Inciso 3, patrimônio histórico. Inciso 4, saúde pública e saneamento básico. Inciso 5, assistência social e previdência em geral. Inciso 6, reorganização administrativa da prefeitura nas áreas de educação, saúde e assistência social. Inciso 7, implantação de centros comunitários sobre auspício oficial. Inciso 8, declaração de utilidade pública municipal a entidades que possuam fins filantrópicos. Artigo 59. O estudo de qualquer matéria pelas comissões permanentes poderá ser feito em reunião conjunta de duas ou mais comissões por iniciativa de qualquer uma delas, aceita pelas demais sob a direção do presidente mais idoso. Parágrafo único. Nas reuniões conjuntas, observar-se-á as seguintes normas. Inciso 1. Em cada comissão deverá estar presente a maioria de seus membros. Inciso 2. O estudo das matérias será conjunto, mas a votação far-se-á separadamente. Inciso 3. Cada comissão poderá ter o seu relator, se não preferir relator único. Inciso 4. O parecer das comissões poderá ser em conjunto, desde que se consigne a manifestação de cada uma delas. Artigo 60. É vedado a qualquer comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade ou legalidade de qualquer proposição, contrariando o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Artigo 61. Somente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se-á sobre o veto, salvo se esta solicitar a audiência de outra comissão, com a qual poderá reunir-se em conjunto, observando o disposto no parágrafo único do artigo 61 deste regimento. Muito bem. Silvio? Pois não? Silvio? Pois não? Ô, Silvio, eu queria fazer só uma observação e até um pedido. Vê só, esse regimento, eu já li ele várias vezes, tá certo? E esse regimento, ele tem muito erro de grafia. Entendeu? Ele tem muito erro de grafia, ele tem muito erro de colocação verbal, nominal, e eu acharia por bem aí, até uma orientação de uma pessoa mais especializada em línguas, para tirar desse regimento aí, essa forma verbal que se usa muito, mesóclise, usa demais isso aí, e poderia colocar uma linguagem mais simples. Entendeu? Esse regimento, ele inicia e termina com um monte de mesóclise aí, sem ser necessário, um termo que praticamente hoje não se usa mais, entendeu? Então, eu acho que deveria passar por uma avaliação aí de ortografia para mudar muitas coisas aí. Além de erros, tem essas colocações que não são mais necessárias.
Com certeza, nós estamos tentando reler, né? Pedimos até que os senhores vereadores tragam, né? Fiquem com ela, acredito que a maioria esteja com ela, porque de posse do regimento, a pessoa vai acompanhando, não torna uma leitura até agradável, né? E a gente vai notando exatamente isso que o vereador Luciano se referiu. Temos muitas dificuldades, a Nathalie e a Thaís estão à frente desse regimento, não é? Uma é advogada, embora esteja como tesoureira, a outra é uma assessora, mas é uma acadêmica em direito, e essa sugestão nós vamos acatar, não é? Naquilo que tiver dificuldades, nós, interpretação, não é? Em palavras, eu encontrei também, Luciano, o vereador Luciano, encontrei várias discordâncias, muitas coisas que a gente precisa aprimorar, e precisa dessa ajuda de todos os senhores, tá bom? Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima, no dia 9 de junho, no mesmo horário, no corrente ano. Agradeço a todos que nos assistiram, agradeço aos senhores vereadores e vereadora, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite.